Hey everybody! Eu sou o Leonardo de Mello e essa é a nossa terceira aula de como aprender inglês com vídeos de pessoas famosas ou entrevistas de pessoas famosas. Nessa aula, a gente vai estudar esse texto que está aparecendo na tela. É um texto, um vídeo do Will Smith e ele fala sobre self-esteem, que é autoestima. Então a gente vai estudar ele frase por frase, palavra por palavra, para você daqui uma semana estar entendendo praticamente todo esse texto, todo o áudio desse texto. Então, se você quer aprender inglês, assiste essa aula até o final e coloca as dicas que eu vou dar no final da aula em prática para você conseguir ter os melhores resultados possíveis. E se você quiser aprender inglês com aulas como essa, não esquece de se inscrever no canal e de ativar o sininho para você ser notificado quando tiver um novo vídeo. E também de deixar o seu like se você gostar da aula. E para você ter certeza que você não vai perder nenhuma aula, você pode se cadastrar na minha lista de e-mail que você vai ser avisado de todas as novas aulas. O link vai estar na descrição do vídeo. E depois que terminar a aula, não esquece de baixar o material que vai estar na descrição do vídeo. Vai estar o PDF e o MP3 da aula. Então, se concentra, fecha o WhatsApp, fecha o Instagram e presta atenção na aula para você conseguir aprender o máximo possível. Então, antes da gente começar, eu vou tocar o vídeo para você ver se você entende alguma coisa. Então, vamos lá. I was just talking to a friend of mine, and we were talking about self-esteem. And we were talking about how we tend to base our self-esteem on what other people think. And that's not really self-esteem. Self-esteem is supposed to be how we feel about ourselves. And I was just saying how dangerous it is to allow other people to determine how you're going to feel about you. And it's kind of like looking into a broken mirror. You're going to look in a broken mirror and then change your face to try to look good in this defiled, busted, broken mirror. And it just, other people's opinions is a really shitty way to determine how we feel about ourselves. E agora a gente vai começar a estudar esse texto, que é a transcrição desse vídeo. Então ele começa falando: I was just talking to a friend of mine. I was just talking to a friend of mine. Eu estava conversando com um amigo meu. E provavelmente você vai perceber que a tradução não é uma tradução fluente. Eu fiz uma tradução ao pé da letra para você entender mais ou menos como é que eles falam em inglês, porque eles não falam do mesmo jeito que a gente fala em português. Eles têm o jeito deles de falar. Então, eu traduzi mais ao pé da letra porque se eu traduzisse de maneira fluente, provavelmente você não conseguiria entender a maneira que eles falam em inglês. Então, vamos lá. Então, eu estava, I was just talking. Eu estava conversando. Esse just aqui, ele significa que ele terminou de conversar, ele acabou de falar com um amigo dele. A gente não traduz isso aqui, mas em inglês precisa. Então ele fala I was just talking. Eu estava conversando, significa que ele acabou de conversar com o amigo dele. É esse o sentido. Então aqui na tradução a gente ignora isso aqui, mas em inglês precisa para falar que ele acabou de falar com um amigo dele. I was, eu estava, I was just, eu acabei de talking, eu acabei de falar, eu acabei de conversar. I was just talking to a friend. Eu acabei de conversar com um amigo. Eu estava conversando com um amigo. Of mine, um amigo meu. Of mine significa meu. E aqui tem uma frase de exemplo para você entender. He is a distant cousin of mine. Ele é um primo distante meu. Aqui. He is, ele é a distante cousin, um distante primo ou um primo distante. Em inglês eles invertem, ao invés de ser cousin distant, é distant cousin. He's a distant cousin, ele é um primo distante of mine, meu, ele é um primo distante meu. Então, Will Smith fala, I was just talking to a friend of mine. Eu estava conversando com um amigo meu. Eu acabei de conversar com um amigo meu. E aqui também, na hora de você baixar o material, você vai ver que tá em as palavras, as expressões, os phrasal verbs vão estar separados assim por cores diferentes para você poder comparar na hora de você estudar. Fica mais fácil a sua comparação.
And we were talking about self-esteem. E nós estávamos conversando sobre autoestima. And we were talking about self-esteem. E nós estávamos conversando sobre autoestima. And we. E nós, we é nós, and we were, e nós estávamos talking. Talking é conversando, talking about, conversando sobre self-esteem, autoestima. Isso aqui se traduz tudo junto, que é uma palavra só, é como se fosse guarda-chuva, guarda-roupa. Então isso aqui é uma palavra só, se traduz tudo junto. Self-esteem, autoestima. And we were talking about self-esteem. E nós estávamos conversando sobre autoestima. And we were talking about how we. E aqui ele repete novamente. And we were talking about how we. E nós estávamos conversando sobre como nós. And we. E nós. And we were. E nós estávamos talking, conversando ou falando, se traduz do jeito que você quiser. É o mesmo sentido, talking about, conversando sobre, falando sobre, mesma coisa. And we were talking, nós estávamos conversando, talking about, conversando sobre how, como nós, como nós. And we were talking about how we. E nós estávamos conversando sobre como nós tend to base our self-esteem on what? Tend to base our self-esteem on what? Tendemos a basear nossa autoestima no que? Tendemos, aqui é we tend, por isso que é tendemos, que ele fala lá no outro slide. We tend, nós tendemos to base, a basear, nós tendemos a basear our self-esteem, nossa autoestima on what? No que? Você pode perceber que você comparando o inglês com o português, na maioria das vezes, fica bem fácil de você entender o que ele está querendo dizer. Então é muito mais fácil você aprender inglês desse jeito do que você ficar tentando desvendar a gramática, tentando decorar as regras gramaticais, tentando decorar as listas de palavras que existem, todos os significados da mesma palavra. Então é muito melhor você estudar um texto, um diálogo, uma conversa qualquer, e você pegar o áudio, a transcrição e a tradução desse material, e você ficar ouvindo ele por um tempo, lendo ele por um tempo, para você aprender, do que você ficar tentando decorar lista de palavra solta, tentando decorar frase por frase. Então é muito melhor você aprender desse jeito, porque assim você consegue se lembrar de uma maneira melhor a maneira que eles falam em inglês, o jeito que eles falam em inglês, o tom que eles falam em inglês. Então eu acho que é muito melhor desse jeito. Eu aprendi assim e meus alunos também aprendem desse jeito. Então eu acho que é uma maneira bem melhor você estudar com diálogo, com texto, pode ser até com música, usando esse método, esse jeito de estudar. Então ele fala tend to base our self-esteem on what? Tendemos a basear nossa autoestima no que other people think. Outras pessoas pensam. Other people think. Outras pessoas pensam. Other people, outras pessoas think, pensam. Aqui a frase tá no plural, mas você provavelmente não sabe que tá no plural, porque no inglês, na maioria das vezes, não tem plural as palavras. Então, think pode ser você pensa ou vocês pensam. A gente entende pelo contexto da frase, porque people aqui é pessoas. Se você fosse falar pessoa no singular, é person. Aí é pessoa. E people é pessoas. Outras, people, pessoas, think, pensam. Então ele fala que a gente tende a basear a nossa autoestima no que outras pessoas pensam. And that's not really self-esteem. E isso não é realmente autoestima. And that's
that's not really self-esteem. E isso não é realmente autoestima. And that, ou that is, isso é. That is not, isso não é. Então aqui em inglês eles invertem, ao invés de ser not, ao invés de ser that not is, para falar isso não é, eles falam that is not. Ou simplesmente você contrai aqui e fala that's not, ao invés de that is not. Aqui, desse jeito aqui tá errado. That not is, tá errado. Tem que ser that is not ou that's not. And that's not, e isso não é really, realmente, self-esteem, autoestima. Basear a nossa autoestima no que outras pessoas pensam não é autoestima. É isso que ele está falando. And that's not really self-esteem. Isso não é realmente autoestima. Self-esteem is supposed to be how we feel about ourselves. Autoestima deveria ser como nos sentimos sobre nós mesmos. Self-esteem is supposed to be how we feel about ourselves. Autoestima deveria ser como nos sentimos sobre nós mesmos. Deixa eu aumentar um pouco aqui o bloco de notas. Self-esteem, autoestima, is supposed to, deveria, isso aqui é uma expressão, to be supposed to. Isso aqui é uma expressão e significa, deve alguma coisa ou ter que alguma coisa. Tem que fazer alguma coisa, deve fazer alguma coisa, depende do verbo que vem em seguir. Aqui o verbo é o be. Então, self-esteem is supposed to be. Autoestima deveria ser. Isso aqui você traduz tudo junto. Aqui pode ser are supposed to, is supposed to. Depende do contexto. Nessa frase, como self-esteem é terceira pessoa, que é o it, aqui, então é is. Então, self-esteem is. Se fosse tipo you, aí seria you are. Ou se fosse am, é I am. Eu deveria ser, you are. Você deveria ser, aqui, mas como aqui está falando sobre self-esteem, terceira pessoa, self-esteem is. Aí é is. Poderia ser também aqui he is, she is. Então, self-esteem, autoestima, is supposed to, deveria ou tem que, is supposed to be, deveria ser, deve ser, tem que ser, how, como, how we, como nós ou como nos, how we feel, como nos sentimos, feel é sentir, how we feel, como nos sentimos, about, sobre ourselves. Ourselves significa nós mesmos. Self-esteem is supposed to be how we feel about ourselves. Autoestima deveria ser como nos sentimos sobre nós mesmos. E aqui uma frase de exemplo. You are supposed to listen to your parents. Você deveria ouvir seus pais. You are supposed to. Você deveria ou você tem que. You are supposed to listen. Você deveria ouvir, você deveria escutar seus pais. You are listening to. Isso aqui se traduz tudo junto, isso aqui, ó. Listen to. Você tem que falar listen to your parents. Você tem que ouvir, listen to your parents, seus pais. Aqui, listen to é uma outra frase de exemplo. Listen to music. Você ouve música. Não é listen music. É listen to music. Tem que ter aqui listen to. Não é só listen. Então, you are supposed to. Você deveria, você tem que listen to, ouvir ou escutar seus parents. E parents não é parentes, é pais. You are supposed to listen to your parents. Você deveria, você tem que ouvir seus pais. Então, Will fala,
Self-esteem is supposed to be how we feel about ourselves. Autoestima deveria ser como nos sentimos sobre nós mesmos. And I was just saying. E eu estava dizendo. And I was just saying. E eu estava dizendo. And I, e eu, was, estava just saying, dizendo. Aqui novamente o just, que nem no primeiro slide, na primeira frase, é para falar que ele acabou de dizer alguma coisa. E não was just saying, e eu acabei de dizer. Então você pode falar was just saying, estava dizendo. Aqui novamente a gente ignora o just na tradução. Mas em inglês tem que ter para falar que ele acabou de fazer alguma coisa. And I was just saying. E eu acabei dizendo, acabei de dizer. Então ele fala, and I was just saying, eu estava dizendo. How dangerous it is to allow other people to determine. O quão perigoso é permitir que outras pessoas determinem. How dangerous it is to allow other people to determine. O quão perigoso é permitir que outras pessoas determinem. Aqui, how, o quão. How também significa como, por isso, aqui how significa também como, mas nesse contexto é o quão. Por isso que você não deve aprender inglês com palavras soltas, porque tem vários significados. A mesma palavra tem vários significados, e se você tentar aprender todos os significados, você vai acabar não aprendendo nenhum e vai ficar achando que aprender inglês é difícil. Só que não é difícil aprender inglês. Leva tempo, precisa persistir para você aprender, mas não é difícil. É que você escolheu um método ruim. É esse o motivo de você achar que aprender inglês é difícil. Não é difícil. Você só precisa ter tempo com o inglês, passar tempo com o inglês. É esse o jeito certo. O jeito certo não, né? Porque existem outras maneiras de aprender também. Mas esse é o jeito que eu acho mais simples de aprender inglês, de aprender outro idioma. Então, você sempre aprende com frases prontas, você não faz a sua própria frase, você não monta ela, você aprende com frases que você pega aleatoriamente na internet ou dentro de um texto. Então você não cria novas frases, você só usa as frases que você já sabe e assim você monta o seu pensamento, aquilo que você quer transmitir para a pessoa. Você não tenta criar nada, você já usa aquilo que você já sabe. É assim que você aprende inglês, é assim que você se expressa. Então aqui ele fala how, o quão dangerous, perigoso, dangerous significa perigoso, it is, é, ou aqui é it is, é isso, é, tem que ter o it aqui, que é o isso. A gente não precisa falar aqui o quão perigoso isso é permitir, mas em inglês tem que ter o it, sempre tem que ter o it. Eu acho que foi na aula passada que eu falei sobre isso. Então se você não assistiu ainda, depois você assiste para você entender melhor. Isso aqui sempre tem que ter. Não pode ser how dangerous is to allow. Tem que ser how dangerous it is to allow. Então a gente não precisa do isso aqui, mas precisa do it aqui. How dangerous it is, ou quão perigoso é, ou isso é, to allow, permitir, other, que outras. Mais uma coisa aqui também, em inglês geralmente não tem o que aqui, mas em português a gente tem que colocar o que aqui, senão a frase perde o sentido. Mas em inglês, geralmente eles não colocam o que aqui. Na maioria das frases você vai ver that, ou who, ou coisa do tipo, alguma palavra que serve como que no inglês. Mas nesse contexto, em diversos outros contextos, você não usa. Então ele fala how dangerous it is to allow, o quão perigoso é permitir que outras pessoas, other people, outras pessoas, to determine, determinem. Então, how dangerous it is to allow, o quão perigoso é permitir other people to determine, que outras pessoas determinem. How you're gonna feel about you, como você vai se sentir sobre você. How you're gonna feel about you, como você vai se sentir sobre você. How, como, aqui não é o quão, é como. How your é a contração de you are, significa você é. Nesse contexto vai significar você vai, porque aqui o gonna significa, é a contração de going to, significa você vai. You are going to, você vai. Isso aqui você traduz tudo junto, não traduz palavra por palavra, tudo junto. Então,
how you are going to, como você vai, ou contraindo fica how you're gonna, como você vai, feel, se sentir, about, sobre you, sobre você. E aqui uma frase exemplo com gonna. You are going to. You're gonna miss the bus. Você vai perder o ônibus. You're gonna ou you are going to. Aqui você pode falar you're going to ou you're gonna ou you are gonna. Aqui o gonna é a contração de going to. E o your é a contração de you are. Aqui, you're gonna, você vai, ou you are going to, você vai perder o bus, ônibus. You're gonna miss the bus. Você vai perder o ônibus. You will fala how you're gonna feel about you. Como você vai se sentir sobre você. And it's kinda like looking into a broken mirror. E é como olhar para um espelho quebrado. And it's kinda like looking into a broken mirror. E é como olhar para um espelho quebrado. And it is. Aqui, it is ou it's é a contração de it is, significa isso é, depende do contexto, na maioria das vezes significa isso é, ou aquilo é, depende. And it is, e é ou e isso é, tem que ter o it aqui, não pode ser só and is kinda like, tem que ter o it. And it is kinda like. E kinda é a contração de kind of, significa meio que, tipo que, depende, tem vários significados, depende do contexto. Nesse contexto tá kinda like ou kind of like, significa como. Você vai traduzir isso aqui tudo junto. Você pode falar meio que. Então, você pode falar meio que ou como, ou tipo que, depende de como você quer traduzir. And it's kinda like, e é como ou e é meio que, looking into, olhar para, aqui o looking into. Isso aqui é como se fosse uma expressão, um phrasal verb, tá aqui no gerúndio, que é o ing no final das palavras. Geralmente se ficaria olhando para, mas aqui tá com o sentido de, tá como o ato de olhar. Então não tá como se fosse olhando, é o ato de olhar. Por isso que aqui tá é como olhar e não é como olhando, é o ato de olhar. Então, looking into, olhar para, a broken mirror, um quebrado espelho. Então, looking into, olhar para, e um broken, quebrado espelho. Eles não falam mirror broken, eles falam broken mirror, que é espelho quebrado. Esse é o jeito deles de falar, eles invertem em inglês. E aqui uma frase de exemplo, um kinda like. It's kinda like a party. É meio que uma festa. Aqui o it's é a contração de it is, é ou isso é, kinda like ou kind of like. Kinda like, meio que ou é como, e uma party, uma festa. Então o Will fala, and it's kinda like looking into a broken mirror. E é como, ou é meio que, olhar para um espelho quebrado. You're gonna look in a broken mirror. Você vai se olhar em um espelho quebrado. You're gonna look in a broken mirror. Você vai se olhar em um espelho quebrado. You're ou you are. You're gonna ou you are going to. Você vai. Você poderia também falar you will. You will, mesmo significado. Você vai. Depende do contexto. Nesse contexto, você pode falar you're gonna ou you will. Depende de como você quer falar. Aí vai de você ou vai da pessoa que está falando. É a escolha de cada um. Significa os dois, você vai.
You are going to, ou you're gonna, você vai, you're gonna look in, olhar em a broken mirror, um quebrado espelho, um espelho quebrado. E aqui, look in, você está olhando, você não olha pro espelho, você olha dentro do espelho, por isso é look in a broken mirror, olhar dentro de um espelho quebrado. Quando você olha para um espelho direto, você está olhando dentro do espelho, você está se vendo, então você olha look in. Se fosse look at, você está olhando para o por exemplo, look at, o espelho está ali, você olha para ele, então você está olhando look at a mirror, você está olhando para um espelho, você não está olhando dentro de um espelho, você está olhando para um espelho. É diferente, então se você está olhando frente a frente, você está se vendo no espelho, é look in. Se o espelho está do seu lado, mas você não está olhando para ele, você não está se vendo, não está vendo o seu reflexo, o espelho está lá, você olha para ele, então você olha look at. Look in, você olha dentro do espelho, look at, você só olha para o espelho sem você se ver nele. Então, ele fala, you're gonna look in a broken mirror. Você vai se olhar em um espelho. And then change your face to try to look good. Então mudar seu rosto para tentar parecer bonito. And then change your face to try to look good. Então mudar seu rosto para tentar parecer bonito. Bonito. And then. Então, then significa então. And then change, então, mudar your face, seu rosto, to try, para tentar, try significa tentar, to look good, parecer bonito. Look good significa parecer bonito, estar bonito, ou estar bem, parecer bem. É esse o sentido de, por exemplo, aqui tem uma frase de exemplo para ficar mais fácil de você entender. Deixa eu apagar isso aqui tudo. You look good today. Você tá bonito hoje. You look good. Você tá bonito ou você tá bonita. Depende de pra quem você tá falando. No inglês não tem feminino e nem masculino. Se você fala pra uma menina, então você traduz você tá bonita. Se você fala pra um menino, então você traduz como você tá bonito. Depende do contexto. Tudo no inglês depende do contexto, porque pra você entender, pra você poder traduzir, então, you look good, você tá bonito, ou você parece bem, today, hoje. Depende de como você quer traduzir. Nesse sentido, nesse contexto, significa você tá bonito. Então, o Will Smith fala, and then change your face to try to look good. Então, mudar seu rosto para tentar parecer bonito. In this defiled, busted, broken mirror. Nesse espelho sujo, despedaçado, quebrado. In this defiled, busted, broken mirror. Nesse espelho sujo, despedaçado, quebrado. In this, aqui é in, porque é dentro do espelho. In this, então a gente traduz isso aqui como nesse. A gente olha para o espelho, então é nesse. In this, nesse. Defiled. Defiled significa sujo. Tem vários outros significados também, mas nesse contexto significa sujo. Busted significa quebrado, mas e broken também significa quebrado, mas para não falar sujo, para não falar sujo, quebrado, então eu traduzi como despedaçado. Busted também tem outros significados, mas nesse contexto é quebrado. Então, nesse defiled, sujo, busted, despedaçado, broken, quebrado, mirror, espelho. E no inglês, como você já deve ter percebido, eles invertem tudo. Então aqui é espelho, sujo, despedaçado, quebrado. Eles falam sujo, despedaçado, quebrado, espelho. Mas a gente entende pelo contexto que ele está falando que o espelho está sujo e quebrado, e o busted aqui é só para enfatizar. Você não precisaria traduzir ele, eu só traduzi para você entender a palavra, mas se fosse uma tradução fluente, você só falaria nesse espelho sujo e quebrado. Só isso, você não falaria espelho sujo, despedaçado, quebrado. Não precisa, a gente pode só ignorar o busted aqui se
se fosse uma tradução fluente. E aqui tem uma frase de exemplo com busted. I busted a mirror and got 7 years of bad luck. Eu quebrei um espelho e tive 7 anos de azar. I busted, eu quebrei, a mirror, um espelho, and got, e tive 7 years, 7 anos of the bad luck. Bad luck você pode traduzir como azar ou má sorte. Depende de como você quer traduzir. Aí vai de você. Bad significa má e luck significa sorte. Pode ser de azar ou má sorte. Você traduz do jeito que você quer. Então, o Will fala: in this defiled, busted, broken mirror. Nesse espelho sujo, despedaçado, quebrado. And it's just other people's opinions. E são apenas opiniões de outras pessoas. And it's just other people's opinions. E são apenas opiniões de outras pessoas. Agora foi. And it's ou it is. Aqui o it é o que ele estava falando anteriormente. And it is. E são ou isso é. Just apenas. Outras people's. Algo de outra pessoa. Opinions. People's opinions. Opinião de outras pessoas. Aqui tem o tracinho e o S para falar que é possessão. Que significa que as opiniões são das outras pessoas. Então aqui é people's opinions, opiniões de pessoas. Aqui significa que as opiniões são das pessoas, só que é possessão. E aqui tem uma frase de exemplo para você entender melhor. The cat's tail is long. A cauda do gato é longa. The cat, algo do gato. Que tem um tracinho S aqui, significa que algo é do gato. The cat's tail, a cauda do gato. Então, sempre tem um tracinho aqui, significa que é possessão, na maioria das vezes. Nada no inglês você pode ter certeza. Na maioria das coisas você tem que entender pelo contexto. Tudo depende do contexto. The cat's tail, a cauda do gato, is long, é longa. E novamente, aqui está tudo embaralhado. Aqui é outras, algo de outras pessoas. Opinions, a gente traduz como opiniões de outras pessoas. Então, você traduz isso aqui tudo junto e com o tempo você vai entender a maneira que eles falam em inglês. Então, o Will Smith fala: and it's just other people's opinions. E são apenas opiniões de outras pessoas. Is a shitty way. Is just a shitty way. É apenas uma maneira de merda. Is just a shitty way. É apenas uma maneira de merda. Is just. É apenas e. E shitty. Shitty significa de merda. E shitty way, uma maneira. Shitty significa maneira ou caminho. Nesse contexto significa maneira. Shitty way, maneira de merda. Ou uma merda de uma maneira. Você traduz do jeito que você quiser, do jeito que você achar melhor. Shitty way, maneira de merda. Is just a shitty way. É apenas uma maneira de merda. E aqui uma frase com shitty. It's a shitty job. É um emprego de merda. Aqui o it's ou it is, se pode traduzir como é ou isso é. A gente pode falar só é um emprego de merda. Mas você não pode falar is a shitty job. Você precisa falar o it's aqui. Tem que ter o it para falar que para falar isso é um emprego de merda. Ou esse é um emprego de merda. Tem que ter o it ali. Não pode ser só o is. Tem que ser it is. Ou it's, que é a contração aqui. It's. It's é, ou isso é, a shitty, um de merda, job, um emprego de merda. Em inglês eles falam muito palavrão. Eles falam palavrão pra caralho. Eles usam palavrão para praticamente tudo em inglês. Principalmente para enfatizar as frases. Então, o Smith fala: it's just a shitty way. É apenas uma maneira de merda
To determine how we feel about ourselves. Para determinar como nos sentimos sobre nós mesmos. To determine how we feel about ourselves. Para determinar como nos sentimos sobre nós mesmos. To determine, para determinar, how we feel, como nos sentimos, about, sobre ourselves, sobre nós mesmos. Então, esse é o fim da transcrição do vídeo, esse é o fim do nosso texto de hoje, e agora eu vou te mostrar como você coloca o conteúdo dessa aula em prática. E para colocar em prática é bem simples. Você vai baixar o material aqui embaixo, em PDF e MP3, vai estar a transcrição do texto, vai estar em inglês, a transcrição em inglês, vai estar a tradução, depois vai estar as frases aqui, separado linha por linha, tudo certinho para você estudar, bonitinho, para você poder comparar, vai ter as frases de exemplo que a gente estudou aqui também. Então, você vai baixar lá, vai baixar o áudio também, e você vai ouvir o áudio e ler a transcrição em inglês ao mesmo tempo 15 vezes por dia. Pode ser muito mais, porém é ruim você fazer menos do que 15. Você vai fazer isso durante 7 dias. Você também vai ler somente a transcrição do áudio, do vídeo do Smith, várias vezes ao dia. Quanto mais você conseguir, melhor, mais rápido você vai aprender. Tenta não fazer isso poucas vezes. Então, quando você tiver um tempinho livre, você vai e lê a transcrição. E também você vai somente ouvir o áudio várias vezes por dia. Quanto mais, melhor. E como você vai arrumar tempo para fazer isso? Você vai usar o tempo morto do seu dia, aquele tempo que você está sem fazer nada, que você pode incluir o inglês no seu dia. Então, quando você estiver indo no mercado, quando você estiver na fila do mercado, na fila do banco, quando você estiver escovando seus dentes, fazendo a sua comida, você vai lá e começa a ouvir inglês. E se você estiver, sei lá, esperando na fila do banco, você pode ler também. Você coloca o fone, abre o PDF no seu celular ou no seu tablet, sei lá o que você tiver, e você começa a ler e a ouvir ao mesmo tempo. Se você não puder ler, você só ouve. Se você não puder ouvir, você só lê. Então, quanto mais você fizer isso, melhor. E você vai fazer tudo isso durante 7 dias. Depois de 7 dias, 5 ou 7 dias mais ou menos, uma semana, você pula para outro material. Então, é assim que você aprende inglês com textos, é assim que você aprende inglês com música, com diálogos. E se você gostou dessa aula, não esquece de curtir, deixar sua curtida, se inscrever no canal. E para você ter mais aulas como essa, clica aqui embaixo na descrição do vídeo e se cadastra na minha lista de e-mail para você ser avisado de todas as novas aulas. Então é isso e até a próxima aula.